Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de educação física, né? Hoje uma aula diferente, uma aula que nós vamos conversar um pouco. Devido à pandemia, nós estamos mais um bimestre, começando mais um bimestre, esse terceiro bimestre de 2020 com aulas online. Diferente das outras matérias, educação física não vai ter aula com vocês no Zoom, tá? Vai ser vídeo gravado. Porém, as aulas do Zoom vão ser disponibilizadas no horário de aula de vocês de educação física, tá? Na segunda de manhã, ou na segunda tarde, ou na sexta-feira, que são os dias de aula de educação física. E ela vai ser disponibilizada para vocês naquele formulário dos outros bimestres. Lembra daqueles formulários? Então, vai ser do mesmo jeito. Porém, ele vai ser disponibilizado para vocês no horário de aula, e assim que terminar a aula de vocês, o formulário vai ser fechado. Quem entrar no formulário assistir, ele vai receber presença. Vai ter as atividades no formulário também, tá? Hoje sou eu sozinho que estou aqui, mas nos próximos encontros de educação física, provavelmente vai estar eu e as outras professoras também, tá bom? Para dar aula para vocês. Mudou um pouquinho a dinâmica da aula de educação física para com vocês. Antes era só aulas práticas, né? Vídeos práticos com lousa e tudo. E agora a gente vai dar um pouco mais de dinamicidade nessas aulas, vai ficar um pouquinho mais dinâmico, no qual nós vamos fazer algumas atividades, tá? E também nós vamos ter um pouco de aula teórica, mas uma coisa mais conversada, mais trabalhada com vocês. E também nós vamos ficar sempre disponíveis no WhatsApp para vocês tirarem qualquer dúvida que vocês quiserem, ok? Nós vamos começar a aula hoje com um alongamento, um sistema de alongamento com vocês. Por que eu não estou de tênis? Porque provavelmente vocês não estarão de tênis aí na casa de vocês, mas vocês vão fazer as atividades, o alongamento, do jeito que vocês estão, tá bom? Nós vamos, primeiro, nós vamos nos colocar em pé, afastar um pouquinho aqui as sandálias. Mas nas próximas aulas quero ver vocês com roupas leves e de tênis, tá bom? Porque nós vamos fazer algumas atividades com vocês, tá? Primeiro nós vamos fazer alguns alongamentos simples. Coloca para frente, junta as pernas, corpo reto e para frente, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Colocar braços para cima, na ponta do pé e contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abaixou, vamos colocar o braço para trás, postura reta, e vamos esticar o máximo que vocês conseguirem, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá, para trás, e vamos contando novamente até 10. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puxou a perna para trás. 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8, 9, 10. Trocou de novo, perna direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora nós vamos fazer o polichinelo. O que é o polichinelo? É você bater os braços embaixo e em cima, acompanhado também com uma movimentação de perna, tá? Então, todo mundo começando com as pernas juntas e braços juntos. E quando for bater em cima, as pernas têm que estar separadas, ok? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bati um pouquinho aqui no sofá, mas vamos continuar, tá? Agora é a corrida parada, que não é só para correr de qualquer jeito, não. Tem o movimento certo, tá? É sempre intercalando a perna esquerda com o braço direito. Perna direita e braço esquerdo, tá? Fazendo esse movimento, ó. Corrida desse jeito. Então vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora nós vamos fazer o último exercício, alongamento e aquecimento, que é correndo, batendo o joelho nas mãos. As mãos mais ou menos na altura do umbigo, tá? Parada, não é fazendo esse movimento, é parada só para a gente saber até onde pode ir as pernas. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Agora vamos lá. Vamos ao conteúdo, né? Até cansa um pouco, meio ofegante. Hoje vai ser uma conversa meio descontraída. Nós vamos falar sobre o basquetebol. E assim, eu vim passar para vocês uma introdução sobre o basquetebol. Hoje nós não vamos introduzir conteúdo. O que eu vou fazer com vocês? Ao longo dos anos, a gente adquire algumas experiências, né, como professor. E a gente sabe quais são as perguntas mais frequentes do basquete, tá? E assim, nós vamos tirar algumas dúvidas hoje, antes de entrar no conteúdo, tá? O basquete, ele é um esporte bem antigo, mais antigo que o voleibol, e é um esporte que não é muito praticado nos Estados Unidos, na América do Norte, na verdade, Estados Unidos e Canadá. Ele é muito praticado na América do Norte, que é Estados Unidos e Canadá, ele é pouco praticado no restante do mundo, tá? América do Sul ainda tem alguns países que gostam de jogar basquete e tudo, mas muitos não é o principal esporte do país. Tem ligas crescendo, a Liga Europeia é uma liga bastante forte, a Liga Brasileira nós estamos nos reorganizando, a Argentina ela sempre chega nos campeonatos mundiais, olímpicos, então assim, mas os caras a serem batidos são os americanos, tá? Então, mas nós vamos ver algumas dúvidas e a gente vai conversando, a gente vai destrinchando sobre essas dúvidas, tá bom? Eu anotei aqui no caderno, senão vou acabar esquecendo, tá? Dúvidas sobre o basquete.
uma pergunta que me fazem, eu acho que é a maior pergunta e às vezes se torna até desculpa, é qual? O basquete é só para pessoas altas? O que vocês acham? É só para as pessoas altas? Só tem gigantes que jogam basquete? Tempo para pensar? Não, gente. O basquete não é só para pessoas altas. O basquete, ele tem essa mescla muito grande de pessoas de maior porte, pessoas mais altas e de pessoas mais baixas também, tá? Por quê? Porque o basquete tem posições que não necessariamente precisa de altura, precisa de agilidade, tá? Claro que a maioria são pessoas muito altas, porque mais perto da cesta, o porte físico também influencia muito, mas dentro de posições. Normalmente os jogadores de maior habilidade no basquete são jogadores mais baixos. Por quê? Porque tem uma maior agilidade, maior velocidade, entendeu? Maior técnica. Não que os outros sejam ruins, pelo contrário, são muito bons mesmo os jogadores. Mas é por característica. Por exemplo, trazendo para o futebol, que é conhecido de todo mundo, uma comparação com o futebol, tem a posição de goleiro que não dá para se comparar com o atacante ou um meio de campo. Porém, tem a sua função que é importantíssima, que outros não podem fazer. E acaba que, é o que nós sempre falamos, que um jogador é muito difícil ganhar jogo jogando sozinho. Porém, uma equipe é muito mais fácil, então acaba se completando, tá? Então, é mito esse negócio de que um jogador tem que ser alto para jogar basquete, beleza? Ah, galerinha, me perdoem aí se tiver algum barulho de carro, de cachorro. Infelizmente a gente não consegue controlar isso, tá bom? E outra coisa também, caso a bateria do celular descarregue, acabe, ou então a memória do celular fique muito cheia, e tiver algumas mudanças de ângulos, pode ficar tranquilo que vocês não vão perder nada. A única coisa que pode mudar às vezes é ficar um pouco diferente a câmera no local, beleza? Vamos lá, segunda pergunta. O basquete é esporte praticado só nos Estados Unidos? Já respondi na questão passada, né? É mais praticado nos Estados Unidos, tá? Uma grande potência do basquete. Eles praticam bastante mesmo, os meninos pequenininhos já têm muita habilidade no basquete, assim como o futebol aqui pra gente, entendeu? Tem alguns brasileiros que têm, tipo assim, muita habilidade, um menino com 3, 4 anos de idade tem muita habilidade. Lá também eles começam a ter habilidade com o basquete, porque vê o pai jogando, vê o tio jogando, vê a mãe jogando, que lá nos Estados Unidos, tanto homem quanto mulheres, eles praticam esse esporte, beleza? Próxima pergunta. O basquete americano tem regras diferentes do basquete em todo o mundo? Sim. O basquete americano tem suas particularidades. Tem regras diferentes. Tá? Tem regra diferente. Tem uma regra diferente de tempo, por exemplo. E muda muito mesmo. Porém, acaba se adaptando em algumas competições, como Olimpíadas, por exemplo, entendeu? É uma competição que eles acabam se adaptando, mas os Estados Unidos sim tem algumas regras diferentes, algumas regras particulares, que não são tão grandes. Eu acho que a maior de todas é a questão do tempo, que no lugar de 10 minutos
acrescenta-se 2 minutos no tempo. Por isso que vocês veem placares elásticos de 126, 116, e no basquete brasileiro, por exemplo, você vê placares como 95 a 80, 80 a 70, aí porque acaba diminuindo 8 minutos em relação ao basquete americano, que é quase um tempo. Então, assim, tem uma diferença muito grande. Tá? Fisicamente, muito mais exigidos lá nos Estados Unidos. Pergunta número 4. Se tem regras diferentes, pergunta que a gente já fez. Se tem regras diferentes, por que tem basquete nas Olimpíadas e futsal não? Lembra que a gente viu lá? Foi igual eu falei, acabaram se adaptando, todos começaram a se adaptar às Olimpíadas, à cartilha das Olimpíadas. No futsal ainda tem muita divergência de horário e tem muita bagunça, divergência de regras e tipo assim, e meio que tá bagunçado, não é uma coisa uniforme. Talvez as pessoas no basquete, por ter sido bem mais antigo, tiveram interesse de organizar já isso, já o futsal não. Então assim, tem porque eles se adaptaram à cartilha das Olimpíadas. Ok? É verdade que o basquete já teve uma cesta de frutas? Para quem sabe da história do basquete, nós vamos mais uma vez aprender ou relembrar a história do basquete daqui a pouco. Sim, começou com cestos de frutas, começou com cestos de pêssegos. Se eu não me engano, foram pêssegos, no qual precisava de alguma coisa para ser o alvo, para que não fosse aquele alvo que só jogasse a bola reto. Aí colocaram as cestas. E o interessante que vocês vão aprender também é que desde a primeira altura da cesta que foi colocada no primeiro jogo de basquete, ela permanece até hoje. Vocês sabem qual foi a altura? Vocês vão me responder aqui embaixo, beleza? Pesquisem e coloquem aí e me respondam, tá bom? Por que não praticam muito basquete no Brasil? O basquete no Brasil ele não é praticado com muita frequência ou muito forte no Brasil, justamente porque poucas pessoas se interessam em jogar outro esporte que não seja futebol, né? A gente tem como uma força muito grande no esporte a questão do futebol e seus derivados. Futebol masculino, futebol feminino, o futsal, o futebol society, que é chamado de fut7, tá? Então, assim, é muito complicado. E outra coisa, para jogar basquete tem que ter um espaço, tem que ter cestas de basquete, tem que ter uma estrutura, tá? Coisa que não precisa no futebol, por exemplo, que você coloca 2 pedras, 2 sandálias, pega uma tampinha de garrafa, como vocês às vezes os menores fazem aí no colégio, pega uma latinha e chuta e começa a fazer. Já o basquete não é assim. Não vai colocar uma pessoa segurando uma cesta e você dá uma bolada no rosto da pessoa. Bem complicado, né? Deixa eu dar uma olhadinha, gente. Só para ver se a gravação ainda está contínua. Ok, ainda estamos gravando. Vamos lá. Próxima pergunta. O basquete funciona como no futsal, no futebol? Os times compram jogadores? Essa daí é uma pergunta
Porque a gente acha que como os jogadores do basquete são milionários, simplesmente funciona como o nosso futebol normal, né? Que compra, paga valores exorbitantes. Sim, tem troca de jogadores, tudo. Mas vamos lá, vamos começar. Os clubes de basquete de todos os Estados Unidos são por franquias. Franquias por cidade. Você pode ver que os nomes é Los Angeles Lakers. Lakers é o time, Los Angeles é a cidade. Lakers é a franquia e Los Angeles é a cidade. Então é uma cidade de coisa. Mas pode um dia ter Chicago Lakers? Pode. Porque Chicago é a cidade. Se eu estiver falando errado, é porque eu não entendo muito de localização americana. Tá? Eu vou colocar como cidades aqui, tá? Eu não sei se são estados, talvez seja o estado, mas vamos lá. Tanto é que tem Los Angeles Lakers, acho que tem Chicago Bulls, Indiana Pacers, e assim vai indo. Muito, muito. Boston, aí Celtics, tá? Denver Nuggets. Então assim, são bastante mesmo. E outra coisa que é meio diferenciada lá, aqui no Brasil, pega-se jogadores para jogar futebol e assim, o jogador se torna profissional e tal, e vai jogar futebol sem, às vezes até sem estudo. Não estou falando que todo jogador é sem estudo, isso não é verdade. Tem jogadores que estudam, tem jogadores que fazem faculdade jogando futebol, tem jogadores que eu conheço, como o Thiago Galhardo, que jogou no Vasco da Gama, Botafogo, agora está no Internacional, jogou no Ceará. Ele era funcionário público, eu acho que passou, se eu não me engano, 2 vezes em um serviço público e largou para jogar futebol, tá? Não é isso. Mas nos Estados Unidos, o que acontece? O esporte, ele consegue te dar vaga em grandes universidades públicas. O basquete. Então, assim, o cara, ele entra no ensino médio, jogando basquete, ganha bolsa, e vai para a faculdade, ganha bolsa, e a gente sabe, e tem um campeonato entre universidades, tá? Como se fosse entre aspas, como se fosse uma divisão de acesso para a NBA, que não existe primeira e segunda divisão, existe a NBA como principal e tem esses jogadores universitários. E existe o draft. O que é o draft? O que é você draftar? Draftar é você, conforme a posição que você ficou no último campeonato, você tem a chance de olhar esses jogadores novos universitários e você contratá-los para a NBA, tá? Então, assim, muitos jogadores de NBA são bem estudiosos, eles estudam para estar ali na NBA, para poder ter a oportunidade de jogar na NBA, entendeu? Então, assim, por exemplo, a equipe que ficou em primeiro e a equipe que ficou em 10º, eles seguem uma ordem de o que ficou em 10º escolher esses jogadores universitários. É como se o Colégio Batista tem jogadores de basquete, um time de basquete e como se, vamos lá, trazendo futebol, como se o Colégio Batista tivesse um time de futebol e os clubes da Série A, eles tivessem a chance de escolher alguém do Colégio Batista para a equipe. Então, assim, é uma coisa bem organizada mesmo lá nos Estados Unidos. Por isso que é um esporte que cresce bastante nos Estados Unidos, assim, continuam crescendo, mesmo tempo também que tem. Ok? Vamos dar mais uma olhadinha aqui.
vamos lá. Acabando aqui as perguntas. No jogo de basquete, tem o VAR? Para quem não sabe, o VAR é o árbitro de vídeo, tá? Então, o basquete... Eu falei futebol americano, desculpa. Acho que eu falei futebol americano. O basquete americano, ele tem o VAR, sim, tá? Na verdade, através disso, do basquete, que foi migrando esse árbitro de vídeo para outros esportes. Que eu me lembre, basquete, futebol americano, vôlei, não sei se o beisebol tem, mas agora o futebol, tá? O basquete, ele tem sim. E todos os replays que vocês veem nos jogos em relação ao lance em específico, ele se dá devido a uma central que tem os vídeos, pessoas, e elas não ficam na quadra. Por exemplo, no futebol, no estádio, fica uma cabine com as pessoas olhando o VAR. No basquete existe uma central onde todos os jogos recebem essas imagens. Por exemplo, é como se estivesse jogando Vasco e Flamengo no Maracanã, Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque, no estádio do Palmeiras, e eu estivesse aqui em casa com as imagens tanto do Vasco e Flamengo quanto do Corinthians e Palmeiras. Então, assim, fica uma central só, ok? Gente, é isso, tá? Esse foi mais um bate-papo, esse foi a gente conhecendo um pouco melhor o basquetebol, conhecendo um pouco melhor como vai ser as aulas de educação física. Espero que vocês participem bastante. Qualquer dúvida pode me perguntar. Qualquer sugestão que você queira dar, pode falar comigo. Nós, o Colégio CPW, nós prezamos muito pela aprendizagem de vocês. E nós estamos fazendo o máximo possível para que nós possamos tirar todas as dúvidas de vocês, tá? É um desafio novo para todo mundo, assim como foi há 4, 5 meses mais ou menos atrás, quando começamos essa quarentena, quando começamos essas aulas online. Nós pegamos o jeito da coisa e pode ter certeza que vai ser meio corrido no começo, algumas coisas vão dar errado, muitas outras vão dar certo, mas nós vamos estar sempre tentando caminhar pelo caminho certo, ok? Os professores de educação física, nós não queremos simplesmente que vocês aprendam teoricamente as coisas. Nós queremos que vocês aprendam na prática, pratiquem. Semana que vem eu quero que vocês estejam preparados para fazer. Espero que vocês estejam fazendo todos os alongamentos para dar uma relaxada mesmo, muitas vezes nas várias aulas que você tem durante o dia, ok? Muito obrigado pela paciência de vocês e pode ter certeza que o que eu puder fazer por vocês, o que o Colégio Batista puder fazer por vocês, nós estaremos fazendo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse novo formato de aula. Se não gostou, dê a sua sugestão também, que vai ser muito bem-vindo, tá bom? Obrigado, galera.